Muito obrigado, meu Deus, porque nós chegamos até aqui. Obrigado pela presença de vocês, amigos internautas. Estamos aqui na noite de terça-feira, dia 16 de fevereiro, último dia de carnaval, mas carnaval sem carnaval, né? Que esse 2021 foi completamente diferente. Eles já estão conectados conosco aqui, Cláudia Noronha, dando boa noite a todos, que Jesus nos ilumine e proteja. A Mércia também está conosco aqui, paz e luz a João Lúcio, Jesus te ilumine. E vamos chamar o João Lúcio aqui já de uma vez, compartilhar conosco o início da nossa live. Boa noite, João Lúcio. Boa noite, Stanley, boa noite a todos, obrigado aí pelas considerações iniciais aí, gente, boa noite para todo mundo. Então vamos à nossa prece, né? E vamos lá saber do tema relevantíssimo de hoje, amor como solução, né? Eu não sei qual é o ângulo que você vai trabalhar com isso, mas os espíritos, todos eles explicam e falam para nós da importância do amor. Então vamos à nossa prece, né? O Diogo também está conosco aqui, dando uma boa noite a todos aí. Grande abraço, Diogo, grande companheiro. Vamos à nossa prece. Senhor Jesus, nosso mestre, nosso tutor, nosso pastor, elevamos o pensamento até vós, agradecendo pela oportunidade de trabalho. Solicitamos o teu amparo através dos seus inúmeros mensageiros, a fim de que na noite de hoje o nosso companheiro João Lúcio possa captar as vibrações de mais alto, as ideias superiores, as inspirações, as vibrações, e que nós, os ouvintes da noite de hoje, possamos entender, ter a mente clara, ter o coração aberto aos ensinamentos que vêm de mais alto. Muito obrigado, Senhor, por estar conosco, que assim seja. Então vamos lá, João Lúcio, tranquilo? Vamos lá. Vamos lá, a palestra é sua. Estão me ouvindo? Tudo bem aí, né? Chegando perfeito. Se quiser compartilhar o seu slide aí para ver se já está ok. Está compartilhando aí. Você quer ver aí? Maravilha, deu certo aqui. Ok. É? Boa noite, bom estudo. Obrigado, Stanley. Então, gente, boa noite. Jesus nos abençoe, que os bons espíritos estejam conosco, assim como estiveram comigo, nos intuindo, me auxiliando na formatação dessa conversa de hoje. Quero agradecer o carinho do convite, a oportunidade e a presença de todos, encarnados e desencarnados. Que esse tema possa atingir-nos a todos como realmente uma proposta de solução. Falar do amor não é tão difícil, né? A gente tem costume de falar do amor, a gente ouve muitas palestras, então falar do amor não é difícil. A parte mais difícil é sentir o amor como solução para os nossos problemas, para o nosso dia a dia. Então o tema é realmente muito desafiador, né? Como utilizar o amor como solução para as diversas situações em que vamos nos envolver. Vale a pena? Afinal de contas, o que é o amor? Eu costumo falar que essa palavrinha aí, amor, ela vem de duas outras palavras, do a, né, de negação, e mor, de morte. Então, esse a é a negação. Todas as duas do latim, mor, morte. Interessante, a palavra amor é composta da palavra mor, né? Que morte, a morte, ou seja, negação da morte. Aí a gente pode fazer uma reflexão, já que o amor nega a morte, quem nega a morte louva a vida. Então, tudo aquilo que louva a vida no sentido de exaltá-la, né? De glorificá-la, de sentir melhor a vida, nós podemos entender como amor. Então, é uma amplitude muito grande a significação do amor. Então, é muito fácil falar, como eu disse. A dificuldade é sentir na sua profundidade e utilizar o amor como solução. Então,
vamos dar sequência, né? Nós temos como objetivo, ao final desta exposição, estaremos mais habilitados a entender o amor como solução para vários problemas e situações encontradas no dia a dia de nossas vidas. Esse é o nosso objetivo. Vamos atingir isso? No final, a gente tem algumas questões a propor, para ver se a gente conseguiu atingir esse objetivo. Qual que é, então? Ao final dessa exposição, estaremos mais habilitados a entender o amor como solução para vários problemas e situações encontradas no dia a dia de nossas vidas. Então, é um desafio, né? Não há dúvida. Então, nós vamos tentar correr atrás disso aí, para ver se a gente consegue, né, atingir esse objetivo. Então, nós definimos algumas prioridades para a nossa abordagem. Definir amor, seu âmbito de atuação e realização plena, as pessoas que nos amam e o que fazem por nós, o trabalho em favor do próximo, amar o próximo como a si mesmo, a presença de Deus, mesmo que não reconheçamos em nossas vidas, né? A gratidão como expressão do mais profundo amor a Deus, e Jesus, divino exemplo do amor, nosso guia e modelo. São alguns tópicos dessa pequena abordagem que vamos fazer sobre amor como solução. Nós vamos deixar como reflexão inicial e importante para todos nós essa frase que está lá no livro, o novo livro do Divaldo, né? Sobre... Está do lado de cá. No rumo do mundo de regeneração. Um dos capítulos, ele traz essa frase aí, olha que interessante. Basta um raio de sol para diluir a treva, assim como o exemplo de amor para vencer os bastiões da ignorância e ali implantar as bênçãos da esperança e da paz. Olha, basta um raio de sol para diluir a treva, né? Imaginemos você colocando água numa substância pegajosa, uma substância que a água vai diluí-la, né? Açúcar, por exemplo, colocar o açúcar na água. Imaginemos lá o que vai acontecer. Então, a luz do sol, o sal, né, dentro da água também poderia ser, basta um raio de sol para diluir a treva. Olha que comparação bacana. Assim como o exemplo de amor para vencer os bastiões da ignorância. Bastião aí é onde a ignorância se aloja, né? O seu reduto. E ali, ou seja, nesse reduto, implantar as bênçãos da esperança e da paz. Então, olha que a importância do exemplo do amor. Então, o amor como solução para vencer, né, esses redutos da ignorância. Que é verdade. À medida em que a gente sai da ignorância, é que nós vamos entender melhor. Então, o amor enquanto descoberta para nos tirar da ignorância. Isso está bem alinhadinho, bem de acordo com o ensinamento de Jesus registrado lá em João, capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não é mesmo? Porque, já que o exemplo de amor vai vencer os bastiões da ignorância, não é só lá fora, da ignorância lá fora, mas também os redutos de ignorância que possuímos. Obviamente, em relação à vida, em relação ao outro, também isso é verdadeiro. Mas é preciso conhecer. Por isso que é preciso saber o que é amor, para a gente conhecer e nos libertar. Porque o amor, sim, é a verdade. Então, conhecereis a verdade. Então, isso passa, primeiramente, por um processo de inteligência. É preciso identificar no amor a solução inteligente para as nossas e diversas situações vivenciadas, boas ou más, né? No fundo, todas nos trazem lições. No Evangelho, na verdade, no Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar essa outra frase aí. Em vez de votardes desprezo à ignorância e ao vício, instruí os ignorantes e moralizai os viciados.
Nem sempre o mais necessitado é o que pede. Então, olha, em vez de votardes desprezo à ignorância e ao vício, instruí os ignorantes e moralizai os viciados. Isso é muito importante. Não sei se travou aí, mas daqui a pouco vai voltar, né? Em vez de votar de desprezo, o próprio exemplo do amor vai vencer a ignorância. Muitas das vezes a gente não sabe utilizar o amor. Desprezo não tem nada a ver com amor, desprezar o outro, porque ele é ignorante. A sugestão do amor é instruir os ignorantes e moralizar, através do exemplo, os viciados. Nem sempre o mais necessitado é o que pede. Só um segundinho. Isso, eu acho, não sei se voltou aí. Vamos seguir. Se o amor é o sentimento, a caridade é ação. Isso é muito importante. A gente fala do amor, quando se fala do amor, nós pensamos no sentimento, naquilo que ele tem de mais belo. Agora, a caridade é ação. Isso é tão importante a gente distinguir, porque às vezes nós confundimos, porque amor é tudo, né? Amor é caridade, o amor é a síntese de todas as virtudes, o amor é compreensão. Então, mas o amor é aquele sentimento, vamos assim colocar, porque ele vai trazer a solução dentro de nós, para que a gente parta e realize a caridade, que a caridade é a ação. A palavra caridade não foi falada em momento algum nos evangelhos. Eles não falam na palavra caridade, porque Jesus não falou caridade, Jesus falou do amor. Foi Paulo de Tarso quem cunhou essa palavra caridade, porque ela significa justamente isso, o amor em ação. Ele deu um significado para tudo aquilo que Jesus fez, né, e falou, que é a caridade em ação. E Jesus usou o amor como solução para tudo aquilo que ele vivenciou, que ele nos mostrou. Aí no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 11, o amor resume a doutrina de Jesus inteira, porque é o sentimento por excelência. O amor é essência divina, e todos vós, do primeiro ao último, tendes no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. Olha, gente, que coisa interessante, né? O amor é essência divina, e todos vós, do primeiro ao último, tendes no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. O amor resume, né, a doutrina de Jesus inteira. Então, é a síntese do trabalho de Jesus, porque é o sentimento por excelência. Olha que frase bacana. É de essência divina. Então, é Deus dentro de nós, porque do primeiro ao último, tendes. Então, todos nós temos no coração a centelha desse fogo sagrado. Então, a gente tem que incendiar isso, né? Fazer com que isso brote, com que isso cresça, com que essa centelha se torne uma grande labareda, né? Que desenvolva, que faça a coisa florescer. Então, todos nós. Aí não é importante isso, né? A gente entender que não são só aqueles que realizaram diversas coisas e boas aqui na Terra que têm o amor, não. Temos a centelha. A questão é desenvolvê-la e ampliá-la. O espírito precisa ser cultivado como um campo. Você tem lá um campo, um pedaço de terra, alguns recursos, mas você não cuida, né? Você não cultiva, então você não vai plantar nada, vai nascer um punhado de erva daninha. E outros vegetais, né, que você não plantou. E para que o campo possa dar realmente uma boa colheita, um bom plantio, né,
você precisa cultivar. E aí nós estamos falando do campo moral, do campo do espírito. Nós precisamos de cultivar o espírito. O espírito precisa ser cultivado. Então, já que o amor é de essência divina e nós temos Deus em nós, temos uma centelha desse amor, nós precisamos de cultivar esse amor e entendê-lo, como a gente já falou, para que possamos aplicá-lo como solução, né? O que está, na verdade, no âmbito do amor? Ele compreende o quê? Nós estamos falando do amor carnal, do amor a dois, né? Do amor relacionado à questão da sexualidade. Não. Pode até ser uma dos entendimentos, ou seja, daquilo que representa parte do amor, do conjunto, né? A gente encontra a questão da sexualidade, da disciplina, da fidelidade, do amor, do compromisso, né? Do comprometimento, tudo isso está relacionado ao amor. Mas nós não estamos falando desse amor, nós estamos falando do amor naquilo que ele tem de mais amplo, essa centelha, né? Sagrada que existe dentro de nós e que precisa ser desenvolvida. Então, a caridade, deixa eu só ver uma coisinha aqui. Lá no Livro dos Espíritos, a gente aprende na questão 886 que a caridade qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal como entendia Jesus. Aí a gente vai começar a entrar no âmbito do amor também. Qual que é a palavra, já que caridade é a ação, é o amor em ação? Os Espíritos responderam: a caridade é a benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições do próximo e perdão das ofensas. Olha, aí a gente já começa a entender benevolência, indulgência, perdão. Como, então, utilizar isso tudo como solução? A caridade abrange todas as relações com os nossos semelhantes. Sejam eles nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. Todas as relações. Então, é importante que o amor como solução esteja presente nas relações. Sejam eles nossos inferiores, sejam eles nossos iguais ou nossos superiores. Agora, obviamente, o amor vai atuar de maneira diferente. No próprio Evangelho segundo o Espiritismo, quando analisa no capítulo que fala do amor ao inimigo, a gente vai aprender ali, eu não esqueço disso, uma frase, cara, você não pode dar ao coração o mesmo espaço que você dá a um amigo, um inimigo. Você não pode dar ao inimigo, dentro do seu coração, o mesmo espaço que você dá a um amigo. Então, o amor ao inimigo tem também a sua forma de se manifestar. Então, é importante a gente ler lá e compreender o que Jesus quis dizer com amor ao inimigo. Porque muitas pessoas não aceitam. Como não aceitaram isso, né? Mas Jesus não quis dizer que você deve tratar o inimigo, faça o que você quer comigo, você é meu inimigo, bonitinho. Não tem nada disso, não. É uma postura de equilíbrio. O equilíbrio exige da gente uma postura de equilíbrio das emoções. É saber lidar com isso. Também não é tratá-lo com desdém, com desprezo, com raiva, com ódio, nem nenhum desejo de vingança, mas também não é entendê-lo como aceitá-lo no coração como um verdadeiro amigo. Isso é bem trabalhado lá no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo. E no Livro dos Espíritos também tem itens lá relacionados ao amor ao inimigo. Então, dentro desse âmbito de atuação do amor, nós vamos encontrar, e como nós encontramos, aquelas pessoas que nos amam e né? Às vezes a gente nem percebe, passa o tempo e a gente vai vendo, ou não observa. E esses estão presentes em nossas vidas e que realizam a vontade de Deus junto a nós. Então é muito importante que a gente entenda também que a presença das pessoas em nossas vidas representa a vontade de Deus. Da mesma forma que elas estão presentes, elas um dia não estarão. A vontade de Deus também estará sendo cumprida,
sempre a vontade de Deus, que quer sempre o melhor para todos nós. Então, é muito importante que a gente verifique que como nós estamos recebendo, olha, o amor como solução vindo de Deus, vindo da vida, somos filhos dele. É importante ter isso em mente, para a gente compreender, né? Porque lá na frente nós vamos falar da gratidão. Jesus sempre foi bom, justo e verdadeiro nas suas relações para com todos, dando a cada um segundo suas obras e sua condição de ser. Nós temos, no exemplo da mulher adúltera, que está registrada em João, capítulo 8, a partir do 1º versículo, um exemplo de amor como solução. Não foi isso? O que Jesus fez? Jesus estava na praça, eu estou até com a cola aqui da passagem, estou usando o Novo Testamento traduzido do professor Haroldo Dutra Dias, e a passagem é assim, capítulo 8, versículo 1 a 11. Eu vou falar rapidamente algumas coisas. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, foi novamente para o templo. Bem cedinho. Todo o povo vinha até ele. E após sentar-se, os ensinava. Olha a postura de sentar e ensinar, né? Mas tudo bem. Os escribas e fariseus conduzem uma mulher apanhada em adultério e a colocam de pé no meio. Com certeza entre eles, né? Dizem a ele: mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adulterando. Na lei, nos ordenou Moisés serem apedrejadas tais mulheres. E a lei também mandava apedrejar os homens, tá? Mas é só ela que foi pega aqui, né? Portanto, que dizes tu? Diziam isso testando, para terem que o acusar. Jesus, porém, curvando-se para baixo, escrevia na terra com o dedo. Essa aí foi a única passagem que Jesus estava escrevendo, porque ele não escreveu nada, né? Nós sabemos que quem escreveu foram seus apóstolos, seus seguidores, seus discípulos, né? Mas ele não escreveu. Aqui é a única menção no Evangelho, no Novo Testamento, que fala que Jesus estava escrevendo. Curvando-se para baixo, escrevia na terra com o dedo. Dizem os espíritos... Não, daqui a pouco eu falo isso. Mas como continuavam a interrogá-lo, desencurvou-se e lhes disse. Ele se levantou e falou para eles. Porque todo mundo estava esperando a resposta, né? Não, ela tem que ser apedrejada mesmo, porque ela desrespeitou a lei de Moisés. Aí ele estaria negando todo aquele amor que ele chegou a falar, né? E que ele fazia. Ele não podia dar essa resposta. E, ao mesmo tempo, também, ele não podia mandar não apedrejem, não pode fazer isso. Por quê? Porque ele estaria desrespeitando a lei de Moisés, poderia ser até preso. Então, a resposta de Jesus surpreende a todos nós até hoje, como surpreendeu os fariseus daquela época, e os escribas, né? Que, na verdade, eles queriam tentar prender Jesus mesmo. E qual foi a resposta? Quem dentre vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Será que alguém atirou a pedra? Será que alguém atirou a pedra? E, inclinando-se novamente, escrevia na terra. E há uma revelação espiritual que fala que, na hora que ele estava escrevendo, aqueles homens, eles chegavam assim e lia ali o seu pecado, né? Aquilo que ele cometia. E foi saindo um por um. Aí, no final, ele sozinho com a mulher, ele pergunta a ela, mulher, onde estão os que te condenaram? Né, os que te condenam? E ela respondeu, vamos pegar aqui o texto para a gente ler de novo. Mulher, onde estão? Ninguém te condenou? Disse ela, ninguém, Senhor. Aí Jesus, nem eu te condeno. Vai e a partir de agora não tornes a pecar ou não peques mais. Olha que coisa interessante, né?
Por que eu trouxe isso? Porque Jesus sempre foi bom, justo e verdadeiro nas suas relações para com todos. Ele utilizava e sempre utilizou o amor como solução. Para essa mulher, ele foi muito claro, amável, né? Disse a ela, vá, eu não te condeno, não estou aqui para condenar ninguém, né? Onde estão os que te condenam? Não sei, senhor, foram embora, então eu também não te condeno, não estou aqui para isso. Vá, segue a sua vida, e doravante, daqui para frente, não tornes a pecar. Ele não condenou, não falou que ela estava errada, né? Olha que coisa interessante, olha a solução que ele aplicou para essa mulher. E lá para os homens, ele também aplicou o mesmo amor. Olha só que bacana, mas proporcional à necessidade daqueles espíritos. Aquele que estiver aqui sem pecado, atire a primeira pedra. Isso é amor, gente. Por isso que o amor, ele é uma solução para todos os casos, não tenhamos dúvida. Agora, você precisa conhecer para saber aplicar. E conhecereis a verdade vos libertará. Então, é preciso que a gente conheça o amor naquilo que ele tem de mais amplo para a gente aplicar nas diversas situações. Por isso que Jesus sabia muito bem o que estava fazendo, ele conhecia as pessoas, ele conhecia os espíritos, ele nos conhece. Às vezes nós não sabemos. Às vezes o que a gente acha que é amor, é pieguice, às vezes erramos muito, né? E às vezes o que a gente acha que é amor é violência, porque a gente sai de um extremo e vai para outro. Não há uma posição de equilíbrio, porque nós emocionalmente somos, às vezes, muito desequilibrados. Então, olha, nós temos que trabalhar isso. Rever atitudes, não foi bom aquela ação, não foi bom aquele pensamento, foi bom aquilo que eu fiz. A próxima vez, e nós vamos ter outras oportunidades, se não com a mesma pessoa, mas com outras, não é mesmo? Isso é importante. Porque às vezes você faz uma coisa com alguém e essa pessoa some e vai embora, nunca mais aparece na sua vida. E você fica pagando aquele mico. Poxa, por que eu fiz com a pessoa? Meu Deus, manda essa pessoa de volta e essa pessoa segue o seu caminho, já até me perdoou. Mas você vai ter chance de se relacionar com uma outra pessoa, aí para essa outra pessoa, que também é filha de Deus, a gente deverá fazer diferente. Já que você considerou que foi um erro, que não foi uma ação do amor, você terá outras chances para aplicar, até que a gente aprenda a lição. E o erro nos ensina, né? Erros e acertos. Agora, a gente precisa também aprender com o erro dos outros. Então, a utilização do amor como solução é uma proposta de inteligência. Eu trouxe esse exemplo de Jesus porque o tempo todo ele faz isso, ele se relaciona, né? Ele se relaciona com as pessoas, o que ele fez por nós, e faz até hoje. Ele conversava, ele dava resposta, ele fazia caridade, ele curava, né? Ele dava as dicas para as pessoas, ele fazia o trabalho dele e apresentava sempre o amor como solução. Ele nunca fugiu do relacionamento, a não ser para meditar, para conversar com Deus, para, às vezes, até refrescar a mente, né? Ele saía do meio da multidão, mas depois voltava para fazer o trabalho dele, porque ele sabia que o tempo era curto. Outro aspecto importante é o amor como solução, o amor em favor do próximo, amar o próximo como a ti mesmo. O homem de bem, que compreende a caridade segundo Jesus, vai ao encontro do infeliz sem esperar que este lhe estenda a mão. Isso é importante, né? O homem de bem, que compreende a caridade segundo Jesus, vai ao encontro do infeliz sem esperar que este lhe estenda a mão. Isso está lá essa referência aí é do livro dos Espíritos. Então, olha, a pessoa que ama, compreende a caridade, segundo Jesus, vai ao encontro do infeliz. E esse infeliz não é só o que está precisando de roupa, sapato, casa, dinheiro, não, gente. Mas é também daquele que precisa de atenção, de carinho, de amor, de um momento de alegria, de alguém olhar para ele. Recordo-me, alguns anos atrás, eu estava lá no Grupo Sheila, né? Eu fazia lá a recepção, domingo pela manhã, quando a gente frequentava a escolinha de evangelização, ajudávamos. E tinha um casal lá que ia sempre. E este casal, eu sempre recebia praticamente todo mundo, dava um sorriso, né? Dependendo da situação, era um aperto de mão, um abraço, que hoje não dá para fazer, mas
o sorriso com os olhos e o sorriso, um bom dia, isso já dava para a gente uma certa satisfação. Alguns anos depois, essa pessoa me encontrou lá, esse casal, João, você sabe por que a gente continuou vindo aqui na casa? Porque a gente tinha sempre aquele acolhimento seu. Olha só a importância, né, gente? Olha só a importância. Às vezes a pessoa estava feliz, se sentia mais aconchegada, mais segura, com um sorriso, com um bom dia. E a gente não... aquilo para mim passou batido, era o meu jeito de ser, mas depois, alguns anos depois, esse casal me colocou isso. Falei que bacana. Então a gente precisa também compreender que há momentos em que a pessoa está precisando de um olhar, de um e-mail, de uma mensagem, né, de um feedback qualquer, porque o amor também se manifesta dessa forma. Pode ser e é uma solução. E para praticardes a lei de amor, tal como Deus o entende, é preciso chegueis passo a passo a amar todos os vossos irmãos indistintamente. É um trabalho difícil, não há dúvida. Mas a gente precisa entender que todos somos irmãos. Isso aqui, às vezes, é difícil para aquelas pessoas que têm muita espírito de seita, né? Gostam só dos seus e não abrem essa mente, já que Deus é de todos. Somos todos irmãos, né? Deus o quer, que amemos o próximo. E a lei de amor constitui o primeiro e o mais importante preceito da vossa nova doutrina. Porque é ela que um dia matará o egoísmo, seja qual for a forma sob o qual ele se apresente. Visto que, além do egoísmo pessoal, existe também o egoísmo de família, de castas, de nacionalidade. Olha só, existe o egoísmo de família. Se você não é da minha família, eu não vou te ajudar, não vou te fazer nada para você, né? Se você não é do meu país, você não presta. Se você não é da minha seita, da minha religião, né? Da minha casta na Índia, isso ainda é muito vivo. Então, nós precisamos, Deus o quer, relativo lá a praticar a lei do amor. Deus o quer, que pratiquemos a lei do amor. Ela constitui o primeiro e o mais importante preceito da vossa nova doutrina. Olha, talvez aí por isso ele está fazendo referência a amai-vos, né? Eis o primeiro ensinamento. Constitui o primeiro e o mais importante preceito da nova doutrina. Porque é ela, essa nova doutrina, ou a lei de amor, que é melhor, porque é a lei de amor que um dia matará o egoísmo, não há dúvida, seja qual for a forma sobre a qual ele se apresente. Então, o egoísmo, ele está tão enraizado, tão misturado nas nossas relações, ou na vida da sociedade, que ele lançou seus tentáculos e hoje ele domina a economia, domina as relações, domina a nossa cultura, né? Talvez essa situação aí que hoje estejamos vivendo por conta do coronavírus, evitando as aglomerações, esse momento de pausa aí no carnaval, né? É para a gente repensar. Será que o egoísmo não lançou seus tentáculos nesse tipo de manifestação popular? Saudável, quando ela é praticada com alegria, sem os vícios, sem as drogas, sem a prostituição, sem a violência, sem as maldades. Olha onde que nós chegamos. A gente precisou desse stop, né? Vai ter que parar, porque éramos para ter feito isso no anterior, lá em 2020, porque o vírus já estava circulando no Brasil. Foi depois do carnaval, em março, que ocorreu o primeiro caso, e aí a coisa veio crescendo. Então, se estivéssemos parado lá, a gente teria evitado, talvez, uma série de coisas. Mas entra a questão da economia, são milhões, bilhões
né, de prejuízo aí, porque a gente criou um sistema que para sair dele não vai ser fácil. Então, o egoísmo, ele lançou vários tentáculos. E o egoísmo gera violência, gera desequilíbrio, o egoísmo gera a infidelidade, gera a corrupção. Então, seja qual for a forma sobre a qual o egoísmo é presente. Aí vai falar do egoísmo pessoal, né, que a gente conhece mais. Há também o egoísmo de família, de castas, né, e de nacionalidade. Então, é muito importante. Já que a gente falou do amor ao próximo, e como a ti? Tem como amar ao próximo sem amar a si mesmo? Por que Jesus, então, colocou isso? Né? Por que ele colocou que amar ao próximo como a ti mesmo? Talvez seja a referência. Aí não é egoísmo, gente, não há dúvida. Porque a pessoa, para amar o próximo, ela tem que gostar de si mesma. Como é que eu posso auxiliar alguém se eu não tenho capacidade, eu não gosto de mim mesmo? Isso é pura infantilidade. A gente doa roupa, quando alguém bate na nossa porta, a gente doa um macarrão, um pão, ajuda, dá um conselho. Mas olha para o espelho, se olha para o espelho, não se cuida, né? Não passa um perfume. Eu, na verdade, como a gente não está saindo muito, né, para aglomerações, eu gasto o meu perfume comigo mesmo. Eu gosto de usar perfume, então, já falei aqui em casa. Não vou usar perfume só quando eu vou sair, não. Não estou saindo, então tem que usar. Olha, a pessoa tem que se cuidar. Eu barbeio, por exemplo, às vezes 2 vezes por dia. Tem gente que gosta. Eu não gosto de pelo aqui no meu rosto, não. Né? Mas tem gente que adora, mas cuida, apara. Por que tem que ficar em casa nessa época e não cuidar do cabelo? Eu estou até na época de cortar o meu. Então, a pessoa tem que se cuidar, tem que se alimentar, né? Tem que se tratar bem, tem que sorrir, apesar das tristezas, né? Não é só ser alegre, sou alegre o tempo todo, não, às vezes a gente está triste, está chateado, está triste. Então, a pessoa precisa se avaliar e saber, não, eu tenho que gostar de mim, às vezes se dá um presente. Então, é muito importante, né, que a gente também, para amar ao próximo, tenha como referência nós mesmos. Não sei se travou aí, para mim aqui travou, mas eu vou entrar de novo aqui e entrar novamente aqui. Ó. Vamos ver aqui. Só um pouquinho, gente, porque eu estou acompanhando lá de cá, mas o meu travou. Voltou agora. Tá. Então, vamos seguir. A presença de Deus, mesmo que a gente não reconheça em nossas vidas, ela se faz, né? Sempre presente. Ela é tão clara que Jesus mesmo nos trouxe vários exemplos, lições e reflexões em torno disso. E é ele mesmo que vai falar. Lá em João, capítulo 8, estou hoje no capítulo 8, peço que vocês leiam esse capítulo, ele é maravilhoso. Jesus falando: aquele que me enviou está comigo. Não me deixou sozinho, porque sempre faço para ele as coisas agradáveis. Olha que coisa interessante, né? Aquele que me enviou está comigo. Não me deixou sozinho, porque sempre faço para ele as coisas agradáveis. Há uma condição, né? É fazer as coisas que agradam a Deus. Aquele que me enviou está comigo, não me deixou sozinho. É importante que a gente sinta essa presença de Deus em nós, porque fazendo o bem, as coisas que agradam a Deus, nós vamos nos sentir bem presentes. Então, se você está se sentindo só, se a solidão está aí tomando conta do seu coração, da sua mente, é importante que a gente busque, na reflexão, verificar se estamos ou não fazendo a vontade de Deus. Porque às vezes não estamos, né? Às vezes nós estamos à nossa vontade. E a vontade de Deus? Jesus sempre estava fazendo as coisas agradáveis a Deus, ou seja, seguindo a sua lei. Isso é muito importante, gente, né? Nós todos precisamos estar atentos e vigilantes quanto a isso. Porque, às vezes, essa sensação
de solidão, é porque de estar sozinho, se sentindo só, é porque não estamos aplicando, ou fazendo, ou percebendo a presença dele em nós nas coisas que estamos realizando. Jesus sempre estava com ele. E isso é um ponto muito importante para todos nós. O exemplo de Jesus é realmente um dos mais belos exemplos, né, que a gente pode ter, se não o mais abrangente nesse sentido. Na própria oração, foi Jesus que nos ensinou: Pai nosso, que estás nos céus, seja feita a tua vontade. Olha, a tua vontade são as leis. E para fazer a vontade de Deus, é preciso conhecer as suas leis. Para isso, a doutrina espírita está aqui novamente na Terra, para nos ajudar a entender melhor e trazer mais uma vez Jesus como a solução para os nossos relacionamentos, a nossa vida íntima. Pai nosso, de todos nós. Outra coisa importante, que muito esquecida de nós, né, é a gratidão. A gratidão como expressão do mais profundo amor a Deus. E ela é a solução, viu, gente, para muitos problemas que nós temos. Porque em vez de dar graça, a gente revolta, fica revoltado, triste, chateado. E olha a orientação de Paulo, né? Lá em Tessalonicenses 5:18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Tudo. É difícil no sofrimento, na dificuldade, na tristeza, você dar graças a Deus. Mas Jesus, na crucificação, né? Ele ainda agradeceu a Deus e pediu perdão a todos aqueles que o crucificaram, que estavam ali vibrando pela crucificação, pela sua morte. Em tudo, dai graça. Na alegria, também na tristeza. A gente costuma dar graça só nos dias de alegria, só quando as coisas boas nos acontecem. É preciso pensar muito nessa frase de Paulo, porque esta é a vontade de Deus. Deus não quer sofrimento nosso não, viu, gente? Porque algumas pessoas podem pensar assim: estou sofrendo porque Deus quer. Não, Deus não quer sofrimento, não. Claro que Deus quer o nosso bem. Agora, é preciso entender que quando aí é a vontade de Deus, são as leis dele atuando, e o que nos acontece é consequência daquilo que a gente já fez, ou deixou de fazer. Então, é muito importante que a gente entenda e pare de falar, quando você está sofrendo, quando você está recebendo alguma coisa, é a vontade de Deus. Nós falamos isso, né? Mas será que Deus quer que a gente sofra? Que tolice é essa? Esse não é o raciocínio de Jesus, pelo contrário. Não há dúvida que tudo o que acontece está sob a supervisão do Pai. Mas daí a falar que todo sofrimento é vontade de Deus, gente, isso é, no mínimo, um erro de cálculo muito grande. Porque nossas limitações e nossos sofrimentos, isto é consequência daquilo que a gente mal fez, ou do mal feito, ou daquilo que a gente deixou de fazer. Porque o bem precisa também se manifestar de uma maneira patente, presente. Ele precisa de ser evidenciado. Isso é muito importante. E já caminhando aí para a nossa reflexão, e a gente já falou sobre isso, né? Quem é o nosso guia, quem é o nosso modelo? Senão Jesus. E lá no Livro dos Espíritos, nós temos essa pergunta, que é conhecida de todos nós: qual o tipo mais perfeito que Deus já ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Esse é o homem aí, gente, entender isso como ser humano, né? O homem é mulher. Ofereceu ao ser humano para lhe servir de guia e modelo? A resposta está embaixo. Jesus. Então, Jesus é o maior exemplo de amor como solução. Mas para a gente entender isso, nós temos que ler.
O Evangelho de João é um evangelho muito bonito. Ele é muito simbólico, talvez o evangelho mais simbólico, porque os outros, Mateus, Marcos e Lucas, foram escritos mais pé no chão, vamos assim dizer, no dia a dia, né? Trazendo fatos, realizações, mas o Evangelho de João, ele é muito simbólico, ele tem coisa que você vai lendo, lê uma, duas, três, você vai se emocionando, você vai percebendo os detalhes espirituais à medida em que você lê, que você conhece mais Jesus. E é interessante, né, que ele é apresentado como modelo e guia. Olha, guia é aquele que vai nos guiar. Pensemos num cão guia para os cegos. O cão guia representa os olhos para o cego. É o cão guia que evita os perigos, que fala para o cego, não atravessa, não, para, senta. Né? Então, e o modelo. Muitas das vezes nós tomamos como modelo um cantor, uma cantora, né? Um político, quando, na verdade, o modelo para a nossa referência é Jesus. E, como eu disse, não tem como seguir Jesus como guia e modelo se a gente não estuda, se a gente não busca compreender, estudar as suas lições, os seus ensinamentos, trazidos e apresentados ali no Evangelho, na Boa Nova. Na dúvida, a gente pensa em Jesus. O que Jesus faria aqui agora? Qual seria a solução? Vocês podem ter certeza que, embora ele tenha permanecido aqui na sua pregação, no seu trabalho, 3 anos, né, dos 30 aos 33 anos, essa foi a atuação mais patente e presente de Jesus, pouco tempo em relação a uma vida. Mas eu tenho quase certeza que ele colocou, deixou, e os apóstolos, os discípulos perceberam vários exemplos, se não todos exemplos para as nossas situações, de amor para as nossas situações. Então, nós vamos encontrar em Jesus recursos para entender o tema de hoje, o amor como solução. Então, Jesus é a referência maior. Na dúvida, peguemos o Evangelho, né? E vamos abrir assim ao acaso, não tem problema, e vamos ler ali. Ele sempre vai estar num diálogo com alguém, de repente a resposta ali é para a gente, ou a forma com que ele lidou, trabalhou ali, é a forma com que a gente vai responder e aplicar isso como solução. Às vezes é um ensinamento, às vezes é uma parábola, e que a gente vai tirar alguma coisa para a solução, para aquela situação que a gente está vivendo. A questão é que a gente não age assim na maioria das vezes. A gente não busca nele esse guia, esse modelo. A gente não busca o amor como solução. A gente busca o egoísmo. Ou seja, fazemos muitas das vezes o que a gente pensa, e quando você viu, já fez. Né? Bastaria parar um pouquinho para pensar, para analisar, para avaliar como Jesus faria. É uma pergunta recorrente, né? A gente tem visto isso. O que Jesus faria? Aí você pode jogar isso para situações práticas, né? No trânsito, quando você está no trânsito, quando você está dentro de casa. Dentro de casa, talvez seja uma das maiores vitórias sobre nós mesmos, se conseguimos sair bem. Porque, em primeiro lugar, outra pessoa, ela é filha de Deus também. E ela é tão imperfeita quanto nós mesmos. À medida, olha, no processo de relação, a 2, a 3, a 4, no familiar, não podemos exigir do outro aquilo que ele não pode dar. E, infelizmente, o egoísmo é que nos leva a exigir do outro aquilo que, às vezes, nem nós somos capazes de oferecer, de dar. E é por esse fato que a gente exige do outro. Porque a gente
grita com a gente mesmo para dar o exemplo, o amor como solução. Mas nós não sabemos, ou não queremos aprender. E é interessante que na relação você não vai viver 1 ano, 2 anos, você vai viver 10, 20, 50 anos, e alguns casais, algumas pessoas mantêm os mesmos erros, mantêm os mesmos problemas, quando deveriam buscar a solução no amor. É estudar o caso. Se aquilo está incomodando, se aquilo está atrapalhando, se aquilo é prejudicial, vamos avaliar. Já que a gente tem tanto tempo para ficar junto, não é melhor, então, buscar uma solução mais amorosa? Isso é uma questão de inteligência, que às vezes a gente não sabe usar. Então, é importante, né, que a gente pense nestas coisas. Porque dentro de casa é que a gente é mais solto, né? A gente costuma ser mais light, mais tranquilo. O Evangelho segundo o Espiritismo tem uma coisa lá importante, que fala assim, que se a gente tratasse lá fora os outros como a gente trata os nossos, rapidinho de lá de fora ia nos chamar a atenção. É verdade. Nós temos essa dificuldade. Mas é trabalhar isso ao longo dos anos. É o tempo que nós vamos ficar com as pessoas, sejam elas quais forem, por mais duradouro que se nos afigure, ele é sempre curto. Mas é o tempo de Deus. É o tempo que a gente teve para aprender, para conhecer a nós mesmos, o outro. É aquele tempo de convivência, porque vai chegar um tempo, um momento em que essa pessoa vai ter que seguir seu caminho e a gente o nosso, porque tem outras coisas que a gente precisa enxergar, precisa ver para chegar a Deus. E é respeitar esse momento do outro. E ser mais inteligente no momento em que estivermos juntos, na tentativa de melhor servir, né? Então, buscar Jesus como solução é responder essa questão: o que Jesus faria se ele estivesse aqui no meu lugar? É uma pergunta que vai ficar aí para a gente tentar responder lá aquele nosso objetivo, né? Será que ao final desse estudo nós seremos capazes de aplicar o amor como solução? Ou pelo menos a gente entendeu que o amor pode ser uma possível solução, mesmo que eu não concorde, mesmo que eu ainda não consiga? Mas será que o amor é uma solução? Exemplos não faltam, viu, gente? De que o amor realmente é uma divina solução. É melhor do que as soluções que nós temos apresentado aí, tanto para os relacionamentos, bem como para as questões sociais. A gente está sofrendo, com certeza, esse processo aí de pandemia, é porque não utilizamos o amor como solução. Nós utilizamos o egoísmo, o orgulho, a vaidade. E tem uma frase que eu li recentemente, atribuída a Kardec, está lá no Livro dos Espíritos, né? É necessário que o mal chegue no seu limite, para a gente conhecer os benefícios do bem, do amor. E será que o mal chegou ao seu limite? Pode ser. Mas que as consequências ainda, nós vamos colher essas consequências por um bom período, por um bom tempo, nós vamos. Porque parece que o ser humano ainda não compreendeu a necessidade de utilizar o amor como solução. Então, nós já vamos aí encerrando e perguntamos ao Stanley, né, se ele tem aí alguma pergunta, alguma coisa. Vamos interromper aqui a apresentação e perguntar a Stanley se está tudo bem, está ok, o tempo está bom, deu para ouvir direitinho. Não estou te ouvindo. Não estou te ouvindo. Agora, eu já participei mais de 300 lives nesse período, até hoje eu não acostumei com esse negócio do botãozinho, que de vez em quando falha. De vez em quando falha. De vez em dia a gente aprende, né? Faz parte. Deu para ouvir direitinho aí, Stan? Deu sim, João Lúcio, né? O pessoal não se manifestou com questão com nenhuma pergunta aqui ainda, né? Mas eu posso fazer pergunta? Estou autorizado?
Eu não responder quem você vai responder você mesmo. Vamos lá. Bom, dentro das coisas que você disse, você fala muito importante da prática do amor dentro de casa, né? Dentro de casa. Agora, o que acontece que muitas vezes, dentro do nosso lar, dentro da nossa família, dentro do nosso ambiente, que é o mais íntimo, nós temos tanta dificuldade de colocar em prática os conhecimentos, hein, João? O que acontece com a gente? Em primeiro lugar, nós não somos perfeitos. Né? Essa é a primeira coisa. Em segundo lugar, que existem os jogos psicológicos. A gente se comporta de um jeito aqui, de um jeito acolá. Nós ainda não somos capazes de assumir o que realmente somos. E a gente não pode assumir o que realmente somos, porque se a gente fosse assumir isso, dentro de casa seria muito pior. E há um agravante de que muitas das vezes os que estamos juntos dentro de casa fomos inimigos do passado. Então, às vezes você olha para a pessoa, mas você não vê aquela do passado, mas você sente. Você vê os efeitos da emoção, do mal feito, do desfeito, do descaso, do que passa. Né? E as emoções, os sentimentos, eles são permanentes, eles existem, né? Então, e dentro de casa a gente relaxa mesmo. Não é o lugar que a gente chega para relaxar, para tranquilizar, né, para tomar um banho, isso, aquilo. Aí você também, psicologicamente, emocionalmente, você baixa as guardas, porque lá fora, na rua, a gente já sai de casa com a máscara, com a carapaça. Eu tenho que ser bonzinho, eu tenho que seguir isso, aquilo. Isso é um problema psicológico muito sério, que a psicologia, com certeza, espírita, vai resolver. E tem que resolver, né? Porque a gente tem essa dificuldade. O ser humano tem isso. E nós precisamos trabalhar isso de uma maneira assim, urgente, porque realmente família é o treinamento para ajudarmos a humanidade. Às vezes você quer ser um grande expositor, você quer ser uma grande pessoa, né, ajudar muita gente, você fica falando, eu vou ajudar, vou ser médico para ajudar a ir lá para a África, ou para o Jequitinhonha, ou para o Nordeste, ajudar muita gente. Mas dentro de casa, você não ajuda, não faz nada. Emmanuel tem uma lição, e normalmente eu leio. Eu acho que o livro está marcado, mas não está, não. É porque eu ainda não aprendi. Ele fala como é que a gente vai conseguir exercer a caridade, a fraternidade, o amor para 100, 200 pessoas, se a gente não consegue fazer isso dentro de casa para 3, 4 ou 5. Né? Há necessidade do esforço. Não é simplesmente um dia eu vou conseguir, mas você não se esforça. Você vai conviver com essa pessoa 20, 30, 40 anos. Você tem que ter uma meta. Não dá para chegar desse jeito. Eu não vou conseguir viver assim. Vai sofrer, os dois vão sofrer. Né? O sofrimento será mútuo. Então, para que ficar sofrendo 20 anos? Faz uma programação. Já tem 10 que a gente está assim, daqui a 5 eu vou estar diferente. Vai criando os caminhos, busca em Jesus a solução, conversa com alguém que é mais experiente, né? Tenta achar um meio termo para você, daqui a 5 anos, ter evoluído em direção ao amor, o amor como solução. Tem jeito, a questão que eu falei é inteligência. Vamos pensar, se está mal, e você vai ter que conviver uma mãe, por exemplo. Poxa, não estou bem com a minha mãe. Mãe, gente, é para a reencarnação toda, ué. Irmão também, né? Irmão também. Irmão é para... Eu tenho 12. Eu fico falando um pro outro lá. Que você vai ser irmão dele para sempre. Daqui a pouco você envelhece, quem vai cuidar, trocar sua fralda é ele. Não fala mal dele, não. A mestra está deixando... A mestra deixou uma mensagem para a gente aqui, João Lúcio. Agradeço-lhe pela valiosa exposição sobre o amor como solução, que possamos vivenciar o amor como Jesus nos ensinou e vivenciou. Isso aí, mestre. Isso. Captou bem, né? Captou a essência desse tudo. Né? Então, que tal a gente partir com uma proposta do amor como solução? Para tudo aquilo que a gente tiver dúvida, para as nossas tristezas, para as nossas alegrias, para o nosso dia a dia, para os nossos relacionamentos, começando em nós mesmos, que é amar ao próximo como a ti mesmo. E aí a gente passa para os que estão mais próximos, família. Depois vai estendendo isso para o trabalho, para a relação. E quem sabe essa proposta inteligente ajude a melhorar a Terra, é o que nós estamos precisando. Para espantar o coronavírus e para vacina funcionar, olha só, para a vacina surtir o efeito, vai precisar da mente. Porque se a mente não melhorar, vacina não vai funcionar, não. E que tomemos a vacina, né, gente? Eu vou demorar um pouquinho, porque vai demorar aí quando
A gente é novo, então sabe como vai ser disponibilizado para os jovens. Isso aí, nós estamos todos aguardando, viu? O braço aqui já está no ponto, viu? Aguardando a vacina. A gente está até treinado, a gente tem visto isso tanto na televisão, já está até treinado, não vai doer nada não. Verdade. Aí, eu lembro de um videozinho que correu aí, uma velhinha tomando, e ela xingou a enfermeira, cretina. É muito bom, muito bom. Mas foi uma picadinha boa, né? Mas tudo bem. É um bem maior. Então, mais uma vez, João Lúcio, obrigado. Deu nosso horário aqui, 21 horas. Intelectualmente é muito fácil a gente entender da importância do amor, né, de ver o amor como solução. Intelectualmente é muito fácil, mas a prática exige um esforço, é uma vontade, como você diz aí. É isso mesmo. Verdade. Então eu vou pedir permissão aqui. A viola não vai estar disponível não, né? Como é que tá aí? Não está não, porque tocar pelo microfone aqui do notebook não é bom. Eu teria que pôr direto na mesa, então não dá tempo para fazer isso não, porque eu tinha uma música para cantar. Tá. Tudo bem, eu vou compartilhar então uma aqui da internet para ficar como a nossa prece final. E já te agradecendo, né? Se quiser dar alguma consideração final ao pessoal. Agradecer mesmo pela oportunidade e até a próxima. E muito obrigado. Eu que agradeço. Ok. Boa noite a todos, né? Fiquem com essa música em ritmo em vibrações de prece para a noite de hoje. Muito obrigado a todos. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossas mentes. Quanta luz assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações.